chope, cinema, academia de ginástica. Aos poucos, o brasileiro vai adaptando sua rotina de vida às condições impostas pela Covid-19. Os números da pandemia no país são dolorosos, cerca de 600 mil pessoas mortas até aqui e mais de 21 milhões de pessoas infectadas. A vacinação, de toda sorte, tem nos poupado de uma tragédia ainda maior. No programa de hoje, nós fazemos uma radiografia da pandemia no país. O entrevistado do Opinião Pernambuco é o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutor Gonzalo, vamos começar por aqui. Chope, cinema e academia de ginástica. Dito assim, faz parecer que a pandemia no país está sob controle. Está? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, Estela Mares, e espero conseguir contribuir positivamente para que o debate que tem que ocorrer com a cidadania ocorra, que a cidadania aprenda sobre o que estamos vivendo e, ao aprender, age. Vamos fazer valer aí o esforço da nossa rádio AM, com esse nome tão fantástico, desse educador fantástico que o Brasil tem, para que a gente consiga construir conhecimento a partir de nossas experiências. Bom, Paulo Freire, São Paulo Freire. Como é que é essa questão do cinema e da academia? O cinema é um pouquinho diferente da academia, porque se eu conseguir manter um certo distanciamento dentro do cinema e as pessoas usarem máscara, o cinema é um lugar bastante seguro. São lugares geralmente amplos, não há muita concentração de aerosóis e as pessoas usando máscara, não há como os aerosóis ficarem circulando. Então, máscara e um mínimo de distanciamento, por enquanto, junto com a vacinação e o número de casos, que aparentemente em grande parte do Brasil, o número de casos vem caindo. Então, essas condições são condições favoráveis para retomar a atividade de cinema, acho que em teatro também, eu acho que é a possibilidade, e os atores não precisam ficar de máscara, né? Nós, plateia, sim, precisamos usar máscara. Campos de futebol, as academias, as pessoas que têm que frequentar as academias têm que necessariamente estar vacinadas. Eu acho que nós temos que exigir vacinação de quem quer que queira compartilhar espaços públicos. Então, tem que estar vacinado. Não precisa usar máscara, não tem muito cabimento você fazer um exercício aeróbico de máscara, embora certamente você vai formar aerosóis. Como a vacina não protege 100% das pessoas, quem for na academia, eventualmente, poderá estar infectado, mesmo tendo sido vacinado. É um risco. Eu tenho um pouco de receio das academias, mas acho que as academias devem reabrir e devem funcionar com uma lotação em torno de 30%, 40%, atividades aeróbicas sem máscara, atividades não aeróbicas, se não houver muito incômodo, de preferência com máscara, porque ao nós respirarmos, nós formamos na nossa frente um aerosol. Esse aerosol é carregado de partículas dos micro-organismos que habitam a nossa orofaringe. Então, uma medida adequada seria usar máscara quando não estiver fazendo exercício aeróbico. De resto, eu acho que nós vamos caminhando para uma normalidade que nós vamos encontrar só no ano que vem. Cobertura vacinal da população adulta e da população infanto-juvenil
Eu só consigo enxergar lá por volta de março do ano que vem. Eu vou trazer para o senhor dados de uma pesquisa Datafolha. Essa pesquisa foi realizada ali na primeira quinzena de setembro, divulgada na segunda quinzena, no dia 20 e alguma coisa, acho que 24. Eu vou trazer esses dados para o senhor me dizer até que ponto a resposta das pessoas em relação à pandemia está conectada com a realidade. Então, pela pesquisa Datafolha, 71% das pessoas ouvidas dizem que a pandemia está controlada apenas parcialmente. 9% acreditam que ela está controlada totalmente. 20% ainda acreditam que a pandemia está fora de controle. E 1% aí não soube responder. Esses números têm conexão com a realidade brasileira, na sua opinião? Eu acredito que sim. Eu, como sanitarista, gostaria de estar no grupo dos 71%, mas estou no grupo dos que acham que a epidemia ainda não está controlada. Por que eu acho que a epidemia não está controlada? Temos a variante Delta circulando. Temos ainda um número que ele cai, mas ele está estável, e está estável na média brasileira, num ponto ainda... Está abaixo do alto, mas ainda é um ponto de preocupação. A transmissibilidade do vírus ela está caindo, a gente sabe disso, os números que são calculados demonstram isso. Agora, a preocupação nossa é com a Delta. A Delta está presente no Brasil inteiro. A Delta criou uma situação muito difícil nos países pelos quais ela passou. Por que ela está tendo esse comportamento tão diferente no Brasil? Por que estamos tendo tão poucos casos comparados com o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na Índia, o que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países europeus, em Israel? Qual é a diferença do Brasil? O Brasil tem muita pobreza, mas eu acho que não é essa a razão. Eu acho que a grande razão, a grande diferença entre o que acontece no Brasil e o que aconteceu nesses outros países é a variante Gama. A variante Gama, aquela de Manaus, ela fez um rebuliço no Brasil. Nós tivemos mais de 3.000 mortes por dia, como média diária. Grande parte desses 600 mil mortos são frutos da segunda onda, né? Essa onda que nós acabamos de viver aí, com muita reincidência de casos. E eu acho que, em parte, o que nós estamos vivendo hoje com a Delta é fruto da proteção, entre aspas, que a Gama deu para quem teve a doença. Então, nós temos uma parte da população vacinada, 42%. 30%. Quando você olha o número oficial, se você for no jornal olhar agora, o número oficial de casos que o Brasil já teve está em torno de 20 milhões de casos. Dá 10% da população. Mas nós sabemos que existe um subregistro muito grande. Nas pesquisas de soroprevalência, a indicação é que mais ou menos 30% da população brasileira já teve a doença. Então, nós temos 40% vacinado e 30% que já teve a doença. Desses 30% que já teve a doença, tem alguns vacinados. Então, não dá para somar 30 com 40, não é 70. Mas deve dar aí uns 50%, 60% da população que ou está protegido porque teve a doença ou está protegido porque foi vacinado. Isso explicaria a velocidade baixa com a qual nós estamos tendo casos da Delta. A variante Gama e a vacina defendem as pessoas contra a variante Delta. Mas temos 40%, 50% da população que nem foi vacinada, nem teve a doença. Portanto, esses são o material de consumo, por assim dizer, para que a epidemia continue cursando no Brasil. Por isso, eu estou nos 20%. Os que acham que não está controlada.
De qualquer forma, assim, em relação à variante Delta, o senhor acredita que pode estar havendo uma subnotificação também? Não maior do que a que nós temos historicamente. Eu já disse para você, pegando os estudos de soroprevalência que nós estamos fazendo em hemocentros, que a Universidade Federal de Pelotas fez, que um grupo aqui em São Paulo, coordenado pelo Laboratório Fleury, pelo biólogo Fernando Reina, estão fazendo no município de São Paulo, pegando a partir desse conjunto de estudos, a gente tem a noção de que cerca de 30% da população já teve a doença. Oficialmente, isso é 10%. Se você for agora no jornal, você vai ver lá algo em torno de 10%. Mas a gente acredita que cerca de 30% da população já teve a doença e, portanto, tem alguma proteção. Nós sabemos que essa proteção ela cai ao longo do tempo. Então, 5, 6 meses a proteção. Anticorpos que lutaram contra o vírus, ganharam a batalha e a pessoa está viva. Essas pessoas, elas tendem a ter um decaimento das suas defesas geradas para lutar contra o vírus. Assim como também todas as vacinas têm um decaimento após a segunda dose. Por isso, no mundo inteiro, nós estamos falando em terceira dose. E no caso do Brasil e também de outros países do mundo, nós estamos falando em reforço de dose nos idosos. E nos idosos, além da necessidade do reforço, ou seja, o decaimento da vacinação, da proteção conferida pela vacina, nós temos um outro problema, que é o problema da imunossenescência, ou seja, os velhos, imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico. Então, o velho não sobe em árvore, o velho produz menos resposta à vacina. E por causa dessa menor resposta à vacina, que nós estamos falando em dose de reforço, e hoje o Ministério da Saúde já recomendou, e as pessoas com mais de 60 anos devem tomar o reforço. Além do reforço, vamos falar da terceira dose também. Pegando aí essa informação que o senhor traz, né, dessa queda da defesa imunológica aí nos idosos depois de algum tempo da vacina, e daí a necessidade da terceira dose, mas a partir disso, é de se pensar que, assim como acontece com a H1N1, a gente precise de uma vacinação anual para proteger a população da Covid-19? Veja, o que nós sabemos sobre a H1N1, nós fomos aprendendo. O que nós temos que fazer com essa doença é a mesma coisa, nós temos que ir aprendendo. Eu não posso dizer que o ano que vem eu vou precisar de uma, vamos supor, quarta dose, enquanto eu não verificar qual é o efeito da terceira dose. Eu só consigo saber o efeito da terceira dose depois que eu vacinar a população, e aí eu vou ver a produção de anticorpos em 3, 6, 9, 12 meses. Muito provavelmente, dado o comportamento de queda após segunda dose, 6 meses após, provavelmente a gente vai ter queda. Agora, existem vacinas que nós usamos hoje que uma terceira dose. Por que eu tomo algumas das vacinas? Eu tomo dose de reforço. Tomo dose de reforço para levantar a produção de anticorpos. Tem várias vacinas que nós tomamos reforço de 5 em 5 anos. Tétano, por exemplo, é uma vacina que nós temos que tomar reforço. Por que eu tenho que tomar reforço? Porque cai a cobertura da proteção por anticorpos. E aí eu tenho que tomar o reforço e elevo. Agora, como é que eu aprendi isso? Vivendo inteligentemente, ou seja, analisando os resultados daquilo que eu fiz ontem. A mesma coisa eu vou ter que fazer com as vacinas que nós estamos utilizando hoje. Nós aprendemos também, por exemplo, que tomar uma vacina heteróloga como reforço é melhor do que tomar uma homóloga.
né? Então, eu tomei AstraZeneca, agora eu vou tomar Pfizer. Eu tomei Pfizer, agora eu vou tomar AstraZeneca. Eu tomei Coronavac, agora eu vou tomar AstraZeneca ou Pfizer. Tomei Janssen, vou tomar uma vacina diferente. Então, usar a heteróloga foi um aprendizado, né? Um aprendizado que foi registrado no mundo inteiro. Então, vivendo e aprendendo. Doutor Gonzalo, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora para fechar esse bloco e volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é uma radiografia da pandemia da Covid-19 no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje do nosso programa é o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, que faz uma radiografia da pandemia da Covid-19 no Brasil. Eu sou Estela Mares Saldanha e este programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutor Gonzalo, houve um momento em que o Brasil foi considerado o epicentro da pandemia da Covid-19. Isso, eu acho que ali no auge da nossa crise, em março. Eu te pergunto agora, pegando o mapa mundial da Covid, como é que está a nossa fotografia? Hoje a nossa fotografia está bem melhor. E, de novo, ela está bem melhor por causa de duas coisas, né? Uma coisa é a vacinação. A outra coisa foi o desastre que a variante Gama produziu no Brasil. Ou seja, nós tivemos muitas mortes. O que aconteceu em Manaus, a falta de oxigênio, a falta de leitos, isso foi terrível, né? Enterrar pessoas em covas comuns, foi um desastre sanitário sem tamanho. E por que nós vivemos esse desastre sanitário? Por falta de governo. Nós temos que tentar lembrar sempre que foi por falta de governo. Faltou governo. Se nós tivéssemos comprado vacina quando nos foi oferecido pelas grandes multinacionais, nós não teríamos vivido o que nós vivemos. Essa é uma questão que nós não podemos esquecer. A vacina que nós temos foi decisão do Butantan e da Fiocruz comprar, não foi decisão do Ministério da Saúde. A proposta do Ministério da Saúde é: vamos ter a doença, vamos tratar com o kit Covid e vamos atravessar sem que a economia seja parada. A economia parou e nós temos 600 mil mortos. Temos milhares de órfãos, crianças que perderam pai e mãe desnecessariamente. Se nós tivéssemos começado a vacinar com a capacidade que nós temos de vacinar em janeiro, quando existia vacina no mundo inteiro à disposição para quem comprou, nós teríamos terminado de vacinar a população toda brasileira em maio. Em 5 meses, nós teríamos vacinado toda a população. Quem morreu a partir de maio tem responsabilidade escrita no Ministério da Saúde e no Palácio do Planalto. Foi falta de compra de vacina. E não é só quem morreu a partir de maio, é uma parte dos que morreram nos meses por falta de cobertura vacinal, porque nós poderíamos ter 70 milhões de doses vacinadas por mês. Cada 70 milhões de doses são 35 milhões de pessoas que eu salvo. Então, no segundo mês, tinham 70 milhões salvos. No terceiro mês, mais 35 milhões, assim, consecutivamente. Ou seja, nós tivemos um desastre sanitário provocado pelas pessoas que nós escolhemos para nos governar. Doutor Gonzalo, a gente tem aí a CPI, né, que está investigando aí a condução do combate à pandemia no país, mas CPI à parte, e diante de tudo isso que o senhor colocou, cabe, nessa situação,
o Tribunal de Haia, um tribunal internacional. Isso pode ser configurado como crime contra a humanidade, crime contra a saúde pública? Foi um crime contra a humanidade. Foi um crime contra a humanidade. Veja, além de não comprar vacina que protege, o nosso presidente foi na Organização Mundial, foi lá na ONU, falou para todos os países: tomem o kit Covid. Hoje, o Ministério está publicando os dados da Conitec, demonstrando que o kit Covid só faz matar. O kit Covid ele tem efeitos colaterais. A cloroquina é cardiotóxica, a ivermectina é hepatotóxica. É isto que o nosso presidente quis que nós tomássemos. Quem tomou teve a acelerada sua morte. Então, nós não nos vacinamos e, ainda por cima, fomos induzidos a tomar o kit Covid, que foi fartamente distribuído. Tem culpa aqui o presidente, tem culpa muitos médicos que prescreveram o kit Covid ou que fecharam os olhos à prescrição do kit Covid. Né? Tem aí hoje, tem no jornal aí que o Hospital das Forças Armadas em Brasília, alguns médicos não queriam prescrever, pois então deixavam a prescrição assinada por médicos que aceitavam prescrever, ele não tinha que se sujar, ele entregava a receita assinada por um terceiro. Olha, os conselhos de medicina, cuja responsabilidade é proteger a população da corporação médica, conselhos são autarquias públicas para proteger a população dos profissionais de saúde. Então, os conselhos regionais de medicina, Conselho Federal de Medicina, falharam e devem ser cobrados por isso. É crime de genocídio. Esse crime tem que ir para a Haia e tem que ser investigado. Esses governantes que participaram desse tipo de comportamento genocida. Doutor Gonçalo, a gente tem aí um escândalo, que é da Prevent Senior, né? Esse escândalo parece que vai se ramificando, a gente já tem denúncias aí em relação a um outro plano de saúde, que é o Apvida, uma outra seguradora, a Apvida, e essas duas seguradoras, elas têm sua rede própria de hospitais, tanto o Prevent Senior como a Apvida. É de se imaginar uma cooptação dessas seguradoras por parte do governo federal e, se houve essa cooptação e se houve negligência dos conselhos de medicina, para onde é que nós vamos a partir de agora? Veja bem, eu não tenho a menor dúvida que, no caso da Prevent Senior, houve uma cooptação do chamado gabinete paralelo para que a Prevent Senior fizesse testes com o kit Covid para demonstrar que o kit Covid funcionava. Em relação à Hapvida, eu sei que eles investiram na tratamento precoce, mas eles não se mancomunaram com o governo federal. Né? Também outros convênios fizeram a mesma coisa, a gente já sabe disso, existem denúncias nos jornais. Agora, os conselhos foram coniventes, e particularmente o Conselho Federal de Medicina. O presidente do Conselho Federal de Medicina esteve com o presidente da República e tranquilizou o presidente da República quanto à posição do Conselho em permitir que os médicos teriam liberdade de prescrever o que quisessem. Um médico tem liberdade de prescrever o que queira, desde que o que ele prescreve não faça o mal. Existe uma regra básica do exercício da profissão médica, que é: primeiro, não fazer o mal. Primo non nocere, está no juramento de Hipócrates. E esses produtos utilizados do kit Covid fazem mal, então jamais poderiam eticamente ser prescritos. Então, aí existe uma apuração necessária de responsabilidade em que o Ministério Público tem que ser chamado e tem que buscar os responsáveis
por esses crimes contra a humanidade. A gente fechar, o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, a CPI, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas nesse depoimento ele disse que o que aconteceu é que os pacientes que eram internados nos hospitais da seguradora pediam para que fossem tratados com o kit Covid, esses medicamentos divulgados aí pelo governo, pelo presidente da República. Vamos imaginar que isso tivesse acontecido. Ainda assim, é de se esperar que uma rede de saúde, que médicos acatem o desejo, o pedido de um paciente leigo. O paciente é quem se medica? É óbvio que não. Você e sua perplexidade estão absolutamente corretas. Não é o paciente que faz a prescrição. Quem faz a prescrição é o médico. Então, eu não acredito que a maioria dos pacientes tenham pedido para receber o kit Covid, principalmente depois de algum tempo em que esses kits Covid ficaram sob vigilância. Segundo, muitos pacientes tiveram o kit Covid dado, e existe comprovação disso nos prontuários, sem que os pacientes tivessem assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, muitos tomaram sem saber que estavam tomando. E alguns tiveram, inclusive, alterada a razão do óbito nos seus prontuários, como também ficou demonstrado em 2 ou 3 casos mais famosos. Ou seja, o que aconteceu, infelizmente, foi que o convênio enganou seus clientes e causou a morte de uma parte deles. Doutor Gonzalo, o nosso tempo terminou, infelizmente. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela entrevista. Quero lhe agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos que o senhor deu aqui e espero que a gente possa contar com a sua presença outras vezes no Opinião Pernambuco. Muito obrigada. Eu que agradeço ter estado aqui com vocês e volto, acho que é fundamental. Quem sabe faz a hora. Nós, ao sabermos, temos que fazer a hora, construir o Brasil melhor. É nossa responsabilidade a partir do conhecimento que nós estamos construindo. Muito obrigado e parabéns por vocês fazerem isso. Obrigada, mais uma vez.